Agora eu acho que tá gravando sim. Porque tá gravando sim aqui. Começou o reloginho, tá gravando. Sim. Tem que fazer a abertura, né? Puxa aí você. Não, a questão é que todo o off, né? Todas as confusões que a gente tá aqui há meia hora pra poder começar a gravar, né? Não foi gravado porque a gente teve uma série de Tudo de bem, ajustes não pra tem fazer. problema. A gente finge que nada aconteceu. Então bora gravar, né? Bora. Tomar uma. Então, estamos aqui novamente para mais um episódio, né? Segundo da série. Como é que você sabe se esse daqui é o segundo? Esse daqui pode ser o 10º da série. Pode trocar a ordem, não é isso? É, tipo, a gente grava e aí a gente lança na ordem que a gente quiser, porque Entendi. tem que ter o que o pessoal... Galera antiga, né? Fala muito assim, tipo, tem que ter gaveta, saca? Gaveta é uma parada importante. Uhum. Mas então, Priscila Armani, Pronto. qual é o tema de hoje? A gente vai falar sobre uma viagem que a gente fez recentemente, muito legal. Recentemente ou não, né? Porque você não sabe quando que a pessoa tá ouvindo. Olha eu datando o episódio. Recentemente pra quando a gente gravou. Agora, quando a pessoa tá ouvindo, pode fazer 10 anos. Se é que isso vai estar no ar até lá, né? Nosso Deus. Mas enfim, fomos em Nova York. New York. Já diria Frank Sinatra. Nossa primeira viagem para os Estados Unidos. Num clima bacana, num clima legal, assim, né? No momento da gravação, o Laranjão é o presidente. E tá fazendo 1001 coisinhas nada legais de presidente. Sim, ele tá criando um certo caos. Pra quem não sabe, estamos em 2025. Donald Trump tá meio que criando um caos. Ele começou querendo deportar Deus e o mundo. Recentemente ele criou um problema com Deus e o mundo por causa das tarifas alfandegárias, né? Mas a gente não sabe o que vai acontecer. Mas o grande lance é que, juntando essas informações do caos, né? As pessoas com medo, porque as pessoas estão sendo abordadas no meio da rua e sendo deportadas. Inclusive, hoje eu descobri um caso de uma pessoa que estava num programa de testemunha lá, e aí as pessoas falaram assim: não, seu documentação não tá válida não, você foi revogada. E aí mandaram pra Honduras, eu acho, não me lembro exatamente onde que é. E aí quando chegou lá o pessoal falou: olha, a gente errou. Não tem nada que a gente possa fazer, então você vai ficar aqui preso mesmo. Nosso Deus. É exatamente isso. E aí, como tá só acontecendo maluquice, antes da gente viajar, a gente até ponderou, tipo, será que vale a pena ir pros Estados Unidos nesse momento? E tudo mais. Mas no fim das contas deu tudo certo, né? Eu acho que a gente pode fazer uma avaliação positiva da viagem? Sim, principalmente porque, incrivelmente, a gente, antes de viajar, teve várias matérias de acidentes de avião, principalmente nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também, né? E eu, pra quem não me conhece muito bem, eu morro de medo de avião. Não gosto de viajar de avião de jeito nenhum. Pra ir pros Estados Unidos é uma viagem de umas 10 horas, né? Sim. Se você for direto. O bom é que, assim, os aviões que fazem voo internacional são um pouquinho mais parrudos, né? Mas teve muito acidente na época que a gente viajou com aeronaves um pouco menores, né? Sim. Precarização do setor aeroportuário norte-americano e tal. Mas aí, quando a gente chegou lá, a gente ficou surpreso porque Nova York tinha mais coisas a oferecer, a não ser só os arranha-céus, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que falar era sobre as nossas expectativas. A gente tinha expectativas... Eu não sei, como é que eram as suas expectativas? As minhas expectativas, elas eram de não gostar tanto, de não achar tão interessante as coisas assim. Porque dá pra entender por que as pessoas gostam tanto da cidade. Ela não é uma típica cidade norte-americana. Ela apesar de ser muito retratada em filmes, e quando você anda pelas ruas você consegue identificar muito isso, tipo, esse prédiozinho parece muito com prédiozinhos norte-americanos que a gente vê. Mas Nova York, ela é uma cidade muito ocupada por imigrantes, né? Ela tem muita gente de vários países. Você tá andando na rua, ou você vai em
em pontos turísticos, você ouve todo tipo de sotaque, inclusive português. Muita gente falando português brasileiro, né? Sim. Então, a minha expectativa era um misto de encontrar coisas culturais do mundo todo com um pouco de ranço da cultura americana, porque depois que eu fiquei mais velho, eu comecei a perceber que a ideia principal dos Estados Unidos é pura e simplesmente o consumo pelo consumo. E quando a gente chegou lá, eu acho que a gente meio que se deparou com isso e ficou assim, meio... A primeira impressão no primeiro dia foi mais ou menos essa, assim, do tipo, nossa, a cidade é um grande shopping onde as pessoas vêm aqui só pra consumir e... Será que a gente, de fato, precisa consumir essas coisas que estão aqui? E aí eu pelo menos, eu fiquei meio que... achando que a viagem seria uma viagem meio xoxa, assim. Mas aí quando você vai nos espaços que não são voltados para esse consumo, né? Que são espaços muito ocupados pelos habitantes mesmo, Central Park, quando você foge um pouquinho, né? Por exemplo... Nossa, Central Park é fugir. Não, eu falo quando você foge um pouquinho do comum, porque sempre tem aquele esquema turistão, né? Tem que ir na Estátua da Liberdade. Tem que ir no Empire State. Uhum. E aí, quando você chega lá, tem as lojinhas de souvenir. E aí, as atrações são, às vezes, loja da Lego, loja da M&M's. Então, tudo muito voltado para o consumo. Mas quando você sai um pouco disso, quando você sai da região da Times Square... Aí você vai no Central Park, aí você vai nos museus, que tem muito a oferecer em termos de arte, o MoMA, Guggenheim. Quando você sai um pouquinho desse esquema que é mais turistão, né, de consumo, você percebe que tem coisas legais lá. A gente teve a oportunidade de fazer um tour pela Grand Central Station... então, assim, fugir um pouco do óbvio, né? A cidade acaba se revelando, você acaba vendo outros lados da cidade. E olha que a gente nem foi nos lugares, assim, mais interessantes, tipo Queens, Harlem. A gente ficou basicamente na ilha de Manhattan ali, Nova York mesmo, né? Mas, vamos lá. Pontos positivos e pontos negativos. Por incrível que pareça, apesar de eu ter gostado muito... Quando eu começo a contabilizar, eu tenho a impressão de que tem mais pontos negativos do que pontos positivos. Mas isso não torna a viagem ruim. É meio estranho isso, mas não sei se você consegue entender. Eu consigo. É porque, assim, os pontos negativos... a gente já esperava um pouco, né? Chegar lá e encontrar as coisas inflacionadas, né? Não tanto quanto, mas sim, a gente esperava isso. Então, assim, me espantou negativamente o fato de ser um ambiente muito hostil para quem não fala inglês. Sim, comparado com outros lugares que a gente já foi, as pessoas lá não fazem a menor questão de entender você. Eles ficam olhando para sua cara até você falar da maneira que eles compreendem, pura e simplesmente. Provavelmente porque a gente estava em Nova York, mas eu não achei que a gente sofreu, assim, um preconceito por ser latino, essas coisas todas, não. Só as pessoas assim, tipo, olha, eu sou americano e tipo, você tem que falar a minha língua do jeito que eu entendo. Se você não fala do jeito que eu entendo, não vou, tipo, te responder. E aí, assim, foi até uma boa oportunidade de treinar o inglês, né? Porque você é bem forçado a se comunicar do jeito que eles entendem mesmo. Então, quando a sua pronúncia não tá boa, você logo nota, porque eles fazem uma cara esquisita pra você. Isso é um outro problema que a gente achou que é um ambiente muito hostil para quem não tem a menor noção de inglês, assim. Né? Se você não for uma pessoa desenrolada, se você não sabe inglês... Porque assim, você pode viajar para os Estados Unidos sem saber inglês, né? Você pode ir para Nova York sem saber inglês e você usar o Google Tradutor para ir apontando as coisas. Mas se você é uma pessoa que é um pouco travada, um pouco tímida, você vai ter uma certa dificuldade com relação a isso. Isso é estranho porque é uma cidade de muitas línguas, de muita gente de fora, né? Mas, ao mesmo tempo, você também percebe que isso vem muito da cultura do norte-americano, né? De se achar um umbigo do mundo. Sim. Né? E tem uma clara diferença entre quem é norte-americano e quem é de fora, né? Nesse tipo de atitude.
Agora, assim, a gente também foi em lugares que, por exemplo, meu cônjuge é fã de Seinfeld, né? Sim. Seinfeld se passa em Nova York, né? E um dos pontos, entre aspas, turísticos que a gente queria conhecer era a lojinha do cara da sopa, né? Também conhecido como Nazi Soup. Very good. Very good. You know something? No soup for you! Come back 1 year! Next! Quem assistiu Seinfeld sabe, né, onde é. E aí a gente fez questão de ir lá para conhecer e provar a sopa, né? Porque o Seinfeld fez tanta propaganda que a sopa era sensacional. E aí agora a gente pode atestar que de fato é, né? Sim. Eu achei legal porque dentro do que a gente pode considerar barato, porque tudo estava inflacionado, então estava caro de certa forma, eu achei que é uma sopa barata, né? É um prato barato, que te alimenta bem. E assim, a gente precisa explicar como é que é, porque não é tipo, você vai entrar num restaurante, sentar e comer, não. Você vai pegar um potinho, você vai ganhar uma fatia de pão generosa, uma fruta, um chocolatinho, né, de menta, e você vai embora. Só que a ideia, para quem não sabe, a história do Nazi Soup é que era um lugar de sopa, né? É um lugar de sopa muito conhecido, muito famoso, onde as pessoas fazem fila. E aí, a ideia é que o Nazi Soup, ele se reserva o direito de negar a sopa para você, se você, tipo, demorar muito para fazer o pedido, se você não souber o que pedir, né? Tanto é que lá eles têm o informe, né, de, olha, a gente se reserva o direito de não servir a qualquer pessoa. E eles pedem também pra, olha, só entra na fila quando você souber o que você quer. E esse aviso da fila tem várias línguas, né? Tem as bandeirinhas lá, né? Idiomas de vários países. Alemão, assim, francês. Italiano. Espanhol, não entra na caso, fila assim, se você não souber o que você quer. E aí, a gente foi no Katz Delicatessen também, que também é uma outra tradição de Nova York, para comer o sanduíche de pastrame. E lá também é a mesma coisa. Como é um lugar muito cheio e o nova-iorquino ele é muito sem tempo, irmão, você tem que entrar na fila já sabendo o que você quer. Então, quando a gente entrou dentro da loja, eu tava meio indecisa, e aí o cara que fica na porta fica assim, vamos pra fila, vamos pra fila, vamos pra fila. Não só isso, ele tem só fazendo uma observação sobre o que você tá falando, a gente foi pra uma loja de bonés e o cara falou assim, gente, eu acho muito legal vocês estarem aqui, vocês curtirem, mas se vocês não vão comprar, saiam da loja porque vocês estão atrapalhando a loja. Esse é o nível de sem tempo irmão dos americanos, assim. E isso foi na Times Square, né? Exatamente. Foi num lugar extremamente turístico e o cara expulsando todo mundo. Se vocês não estão aqui pra comprar boné, pode ir embora. E aí na Katz, o que aconteceu? O cara, ele tava mandando a gente ir pra fila já pra pedir, porque ele não queria que a gente ficasse lá, tipo, ocupando espaço físico da loja. E é uma loja grande, inclusive. Imensa. Que, dicas de passagem, adorei pastrame. Gente, se vocês souberem aonde, me avisa aí ou me convida, porque eu tô indo comer, porque é muito gostoso. E aí, eu fiquei de cantinho e chamei uma moça que tava perto da portaria e perguntei pra ela qual que era o sanduíche mais tradicional, porque eu lembrava que era o de pastrame, mas eu não tinha certeza. E aí ela me explicou. Treinei um pouco de inglês, né? E aí ela foi me orientando sobre como pedir e tal. Aí deu pra perceber que, tipo assim, ela era uma pessoa que tinha mais paciência, que conseguia explicar e tal. Mas se você for nesse tipo de lugar, tipo Katz, porque assim, ele não é só um lugar turístico, ele não é só um lugar onde turista come, Sim. né? Ele é um lugar onde os nova-iorquinos comem, e os nova-iorquinos não têm tempo pra porra nenhuma, eles estão correndo o tempo todo. E mal-humorados, né? Isso não olham a gente no olho. Isso é uma outra coisa que a gente precisa dizer, que assim, a gente, quando viaja, não gosta de ficar só nos roteiros turísticos, né? A gente gosta de ir e comer nos locais que os locais frequentam e comem, pra gente poder absorver um pouco mais da cultura local, porque se você só vai em restaurante chique, restaurante caro, que, né, coisa que a gente não faz com muita frequência, mas assim, em restaurantes que estão em roteiros turísticos, essas coisas todas, você não acaba vivenciando a experiência. Embora eu acho que Nova York é muito difícil de você não vivenciar a experiência,
porque o nova-iorquino como um todo vambora. Mas tem muito jeito, né, de você não vivenciar a experiência se você não quiser, isso em qualquer país. Sim. Né? Sempre tem as bolhas que a galera faz pros turistas, né? As coisas que são tipo pega-trouxa. Mas de qualquer forma, a gente gosta inclusive de pegar transporte público. A gente prefere pegar transporte público, na verdade. Porque assim, eu gosto inclusive de andar de transporte público na minha própria cidade, não vou andar na cidade alheia, Sim. né? Porque eu acho que, assim, essa cultura de fazer tudo de carro, eu não sou muito a favor, não, assim. Se você puder evitar, acho que quando a gente anda só de carro, a gente acaba ficando numa bolha. Mas... Somos burguesinhos quando a gente andamos só de carro. Mas, de qualquer forma, a gente ficou uma semana, não conseguimos explorar tudo que a gente gostaria, né? Tipo, a gente fez um tour andando pelo Chinatown, Little Italy, uma parte do Brooklyn, e ficou uma vontade de quero mais, né, de conhecer mais essas áreas fora da ilha de Manhattan, digamos assim. É porque uma semana eu acho que é muito pouco tempo para você conhecer qualquer lugar. Mas assim, por conta de uma série de coisas que a gente já tinha pesquisado, por coisas que pessoas lá falaram também, e pessoas que depois que a gente foi, que falaram também, deu aquele negócio assim, putz, dá vontade de voltar pra poder ficar lá. Eu fiquei com a sensação de que Nova York, um mês seria o ideal pra você poder visitar as coisas que são bacanas, assim. Uma coisa que me espantou muito foi a questão da falta de noção do americano com relação a preço das coisas. Você quer explicar sobre isso? O que isso significa? Porque as pessoas acho que talvez não tenham ideia disso. A gente já falou um pouquinho disso, mas por exemplo, 3 camisas por $13 e um imã de geladeira, $20. Eu tô passada, chocada. Assim, eles não têm muita noção da precificação das coisas, eu acho. Tem umas coisas que pra gente valeriam mais e pra eles valem menos e vice-versa, Sim. assim. Mas tem muito a ver também com a questão dessa inflação que a gente estava falando, e de outros aspectos também, né? Não acho que é só a inflação, eu acho que... Isso eu estava conversando com uma pessoa que me falou, né, que ela tem essa impressão. E eu concordo, eles não produzem mais nada. Você chega lá, por conta dessa questão tarifária, o pessoal foi no Empire State Building, se eu não me engano. E aí eles foram verificar o que era produzido lá. E tudo é made em alguma coisa. Então, tipo, o americano, ele não produz nada. O que ele produz? Ele produz coisa de alta tecnologia, que é tipo telefone celular, computador, essas coisas que são mais... ele exporta tecnologia, né? Então, a questão da coisas que são manuais, que exigem mais mão de obra, faz com que eles percam essa noção. Tanto é que é por isso que um iPhone é mais barato lá, mas outras coisas você vai achar bem mais caro. Por exemplo, você vai pegar um imã de geladeira, é $20. E assim, um imã que é muito feio. Um imã que, se você procurar aqui no Brasil, você vai achar imãs mais bonitos do que os que a gente encontrou lá. E assim, se você vai fazer a conversão, no momento dessa gravação, ficaria um imã de $10, sairia na casa dos R$56. Entende? É esse que é o problema. Outra coisa que me decepcionou muito foi a qualidade dos produtos destinados ao turista. Assim, por exemplo, a gente foi no Rockefeller Center, a gente foi no Empire State Building, a gente foi em vários lugares e acho que foi só no... A gente foi no Ed também. A gente foi no Ed, mas acho que foi só no Empire State Building que a gente olhou pros souvenirs e falou assim, sim, olha, esse é o lugar que eu até compraria alguma coisa, né? Uhum. Eu tenho que falar da minha decepção gigantesca da loja da Nintendo, porque eu achei que, nossa, eu vou chegar lá, vai ter milhares de coisas, vai ter coisa... Nossa, um negócio... assim. A gente não é muito... como é que se diz? A gente não é muito impressionável, eu acho. Discordo. É porque, assim, eu esperava alguma coisa
bacana na loja da Nintendo. O que tem na loja da Nintendo? Tem pelúcia. Camisas, pelúcia, jogos, um lugar pra você jogar e um stand com os videogames de todos os tempos da Nintendo. Só isso, saca? Você vai numa Comic Con da vida, você consegue ver coisa mais interessante da Nintendo do que na própria loja da Nintendo, assim. Mas a loja da Lego, assim, já achei um pouco mais legal. Sim, eu achei a loja da Lego muito legal, porque eles fizeram várias réplicas, né, de carro de Fórmula 1, personagens Lego dos Avengers, né, dos Vingadores, várias outras coisas, assim, coisas de filmes dos Ghostbusters, né, dos Caça-Fantasmas, agora que eu lembrei. E tem a parte que você pode ficar brincando lá, montando personagenzinhos, que isso é muito legal, assim. Isso faz com que a pessoa fique, dá vontade de você querer comprar as coisas. Você pode chegar lá e você pode comprar a peça que você tanto deseja, que você está necessitando, e você inclusive pode fazer algumas pecinhas especificamente lá. Não sei exatamente como é que é, porque eu não estava afim de perder tempo prestando atenção nisso, mas é muito interessante a loja da Lego. Agora essas coisas mais pega turistas, tipo Times Square... Ai, gente, não, a Times Square é um lugar cheio de prédio que tem vários telões de LED, assim, que ficam passando propagandas. E em alguns lugares nem fica passando propaganda. É a mesma imagem o dia inteiro. Que é aquele da Levi's, que era a imagem da Beyoncé com a calça. O dia inteiro. Eu só fiquei pensando, assim, esse LED vai ficar marcado, assim. Porque, tipo, se a gente ficar com uma imagem fixa na nossa televisão, quando a gente desliga, ela fica com a marca, se você passar dias e dias e dias. Tanto é que os logos, eles precisam estar mudando, tanto de posição quanto de coloração, assim, para não marcar televisões. E aí, nesse eu fiquei assim, isso aí é dali pro lixo, porque não serve pra mais nada. A gente não pode deixar de falar da experiência de ver o jogo de NBA ao vivo. Conte você aí sobre a experiência. Porque assim, existe uma diferença aqui, pequena. Eu já tinha visto o jogo da NBA, né? Jogo de times da NBA. Por quê? Porque eu sou do Rio de Janeiro e já teve 3 Global Games no Brasil. Eu sou uma pessoa abençoada por Deus e bonito por natureza. Enfim. Ai, modesto. É só porque peguei o gancho da música. Mas assim, eu consegui ir nos 3 jogos que teve. Gastei todas as economias que eu tinha? Gastei todas as economias que eu tinha. Mas era um sonho meu e, tipo, eu queria muito ver. Viu o tio Lebron ao vivo, Vi né? o tio Lebron ao vivo. Tio do Dwayne Wade também. Mas assim, aí eu já sabia o que esperar, já sabia como é que era. Quer dizer, não é que eu sabia. Eu tinha uma ideia do que esperar. Você não, você, tipo, foi totalmente às cegas e foi raptada pra isso. Eu achei muito legal, assim. Claro que a gente pegou um jogo atípico, porque teve poucas interrupções, né? O jogo que a gente assistiu foi Brooklyn Nets versus Boston Celtics. A gente viu no Barclays, porque o Madison Square Garden não estava disponível naquela semana que a gente foi. Calma aí, a gente precisa fazer uma observação sobre o Madison Square Garden. O que acontece? Quando a gente foi viajar pra lá, a gente procurou ver se teria, né, jogo da NBA no Madison Square Garden, porque caso você não saiba, o Madison Square Garden é o templo da NBA, assim, tipo, o templo do basquete. Então, tipo, nada melhor do que você assistir uma partida de NBA no templo do basquete. Era essa a ideia. Só que justamente nessa semana, o New York Knicks não ia jogar lá. Então, eu fui procurar o jogo no Barclays Center, que também, né, o Brooklyn Nets é de Nova York, né, só que fica no Brooklyn, como diz o nome. E aí tinha a opção do jogo contra o Lakers e tinha a opção do jogo contra o Boston Celtics. Só que pro nosso cronograma casava melhor o do Boston Celtics. E aí a gente falou, olha, não vai dar pra ir no Madison Square Garden, mas existe a possibilidade da gente fazer o tour no Madison Square Garden. Porque a gente comprou um passe, que é uma dica que eu dou pra todo mundo que for viajar pra cidades muito assim... turísticas.
procurem para ver se tem passe com atrações da cidade, porque às vezes sai mais barato comprar o passe que te dá direito às atrações do que você pagar separadamente. Sim, e aí ele dava essa possibilidade de comprar o passe, e no dia que a gente se programou para ir, a gente chegou, foi lá, se arrumou, organizou tudo, a gente esqueceu de olhar o site, porque eles recomendam a gente entrar no site antes de visitar. Mas quando a gente tinha olhado, tava tudo ok, era uma data ok. Só que, para quem não conhece basquete, e para quem não conhece basquete universitário americano, existe uma coisa chamada March Madness, que é os playoffs do college deles, né? Que é as finais, seria o final, semifinal, quarta de finais do basquete universitário. E aí, o que aconteceu? A gente foi justamente no dia de um jogo. A semana inteira teve jogo, e por isso que a gente não pôde ir. O pior de tudo foi que a gente passou pela triagem, teve que beber meio litro de água, né? Eu tive que beber meio litro de água pra poder... Deixamos nossa garrafinha lá, ódio. E aí, quando a gente chegou lá, a gente não pôde fazer o tour, porque tava tendo March Madness. Mas... A gente podia ter conhecido, né? Porque... então, tinha a opção de entrar e assistir o jogo, só que tava $100 a cabeça, e nós desistimos. Como que você vai? $107 cada um. Aí você imagina pagar isso pra ver basquete universitário, não dá. Sim, então, né? Isso mesmo. Se você tá fazendo a conta, é mais ou menos isso aí, 100 vezes 5 e pouco. Então vai dar 500 e pouco pancadinha. Pra ver time que a gente nem conhecia. Exatamente. Aí a gente resolveu deixar pra lá e, quem sabe numa próxima vez. Tem que olhar o calendário da NBA com muita antecedência. Nem tanto pra antecedência se planejar. Assim. O calendário, diferente do futebol, sai antes da temporada começar. Então você consegue se organizar. Uhum. Mas... foi uma experiência bem legal, eu gostei muito do Brooklyn Nets, virou meu time quando eu não estiver torcendo pro Utah Jazz em solidariedade ao meu marido, eu vou estar torcendo pro Brooklyn Nets. Não, mas uma coisa que foi interessante da partida é que parecia que o Boston ia deslanchar, né, ia levar a partida fácil, porque chegou no segundo quarto, tava com 10, quase 20 pontos de diferença, o Brooklyn correu atrás e por muito pouco, a gente não teve o overtime, né? Que, pra quem não sabe, é o tempo extra. E foi um jogo disputado, foi legal ver os torcedores, mas no fim das contas, eu fiquei com a impressão que... sabe aqueles artistas que chegam no Brasil e falam assim, não, porque o público brasileiro é fantástico, não tem igual, vocês são muito empolgados. Eu fiquei com a impressão de que eles estão certos, porque eu achei o povo norte-americano meio xoxo torcendo. Concordo, eu acho que eles são meio xoxos, sim, porque eles têm uma programação, assim, pra poder fazer. Tipo, eles são do tipo, nossa, agora eu quero tomar um refrigerante, eu quero comprar uma pipoca, eu quero tomar uma cerveja. Eles saem no meio do jogo, assim, vão largam lá, as coisas pra trás na cadeira. Largam as coisas pra trás. O incrível foi que, do meu lado, tava o cara e a namorada dele, ou esposa, não sei. Eles levantaram e deixaram um casaco assim do lado. E eu fiquei assim, esse cara foi embora ou ele esqueceu aqui? E aí passaram-se, 5, 10 minutos. E aí eles voltaram, acho que foi mais, acho que foram uns 20 minutos que foi passou. mais. E aí eles voltaram e eu assim, ok, eu não esperava isso assim, quer dizer, eu esperava, mas não esperava, porque eu fiquei, é muito diferente, porque no Brasil, se tu faz um negócio desse, meu filho, teu casaco já foi pro saco, assim. Mas ainda prefiro o modo brasileiro. Sim, sim. Uma coisa que a gente não falou, que eu queria falar aqui antes da gente finalizar, porque a gente está finalizando, né? A questão que o americano sabe fazer entretenimento é bem real, assim, porque todos os lugares em que a gente foi, eles conseguiam te deixar imerso naquilo ali, fazer com que você curtisse toda a experiência. Mesmo que quando você chegasse num arranha-céu e você passasse 10 minutos lá em cima e falasse, tá, acabou. A visão é legal aqui. Porque,
A gente foi em quantos arranha-céus? Céus ou céus? A gente foi no Rockefeller Center, a gente foi no Empire State Building, a gente foi no Edge e a gente foi em mais um, que eu não tô lembrando qual é. Então, a gente foi em uns 4, né? Sim. Mas é aquele negócio, quando você chega lá em cima, você fala, nossa, que vista foda pra caralho, bonita. Mas é só. Tanto é que, eu acho que é o Rockefeller Center, né? Que a gente... É o Rockefeller... Não, eu acho que é o Empire State Building. O Empire State Building foi o lugar onde eu mais curti, porque até você chegar lá em cima, você tem muita informação, muito conteúdo, muito entretenimento, assim. E você tem muita história da construção de um jeito que não é um jeito chato. Porque quando você chega lá em cima, é uma coisa muito sem graça, assim. Não é que seja sem graça. É uma coisa simples, saca? Tipo, nossa, ok, estamos aqui em cima e estamos... E nem dá pra você, comparado com outros prédios que a gente foi, o ruim é que eles meteram grade. Então, se você tenta tirar uma foto, sai uma grade atrás. Nos outros prédios, o pessoal colocou vidros, né? Vidros resistentes. Mas você, tipo, consegue tirar uma foto bacana, assim, que não fica aparecendo uma grade atrás, que parece que você tá num alambrado, né? Eu fiquei com cagaço, porque eu tenho vertigem, dependendo de onde eu tô, se é muito alto, se eu tô muito perto da beirada. E aí eu ficava morrendo de medo de chegar perto da beirada e meu marido ficando em cima do vidro transparente. Então, vamos lá. Isso foi no Edge. Pra quem não sabe, o Edge, ele é um outro arranha-céu, mas ele tem uma sacada, assim, bem grande, onde você pode ficar e você olhar. Eu recomendo muito que você vá no início do dia, porque é mais vazio, né? E só que ele tem um recorte, assim, um recorte entre aspas, que tem um vidro. Imagino que seja um vidro bem resistente, essas coisas todas, que você consegue ver lá embaixo, lá embaixo meio assim. Só que, tipo, você tá ali, acho que é o 84º andar, ai, nossa. né? E aí você consegue olhar lá embaixozinho, assim. Imagina que você tá no andar de número 84 e tu olha lá embaixo o carro passando. Deus me livre, não. A não minha consigo. perna, eu fiquei com a perna um pouco pesada ali. Eu fiquei no vidro. Fiquei no cagaço também? Fiquei no cagaço. Mas já diz o Chapolin, herói é aquele que vai mesmo com medo. Ai, Deus. Enfim, vamos encerrando então esta conversa. Acho que podemos fechar com esse momento coach do Chapolin aqui, né? Já que o primeiro foi coach, esse tem também. Esse foi bem menos coach, a gente tá encerrando, né? Só com o momento coach. Mas enfim, até o próximo então. Até o próximo. Beijo pra vocês. Um beijo. Mogli Edições.